Oi, gente! Boa noite, boa noite! Tudo bom com vocês? Você que tá chegando agora, você que vai ver depois, não sai daí. Deus tem uma palavra para nossas vidas. Nada melhor do que estar, né? No colinho do papai, nas mãos do papai. Né? Hoje nós vamos começar a falar de mais uma personagem bíblica, né? Nós, na série Modeladas, nós falamos de Maria, a mãe de Jesus. E hoje nós vamos começar a falar de uma outra mulher, né? E essa mulher, ela vai nos ensinar muito. A mulher que nós vamos falar no Modeladas, a partir de agora, é Eva. Como que é o nome dessa mulher? Eva. Quando você ouve o nome Eva, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Vamos botar o dedinho aí, escreve aí pra mim. Quando você ouve o nome Eva, qual a primeira coisa que vem na sua mente? Coloca aí pra mim, pra eu saber. Ok? Olha só que interessante. Seja bem-vinda, Poliane. Seja bem-vinda, meu amor. Olha só que interessante. Nós falamos de Maria. Maria foi a mãe de Jesus. Jesus foi o segundo Adão. Hoje nós vamos falar de Eva. Eva foi a esposa do primeiro Adão. Isso aí mesmo, viu, Keila? Quando a gente ouve o nome Eva, a gente pensa em quê, gente? Vai escrevendo, só aquele escreveu aí. Vocês estão com medo? Nós estamos aqui para aprender juntos. Se nós estivéssemos no presencial, eu ia perguntar para vocês. Né, gente? Quando você ouve o nome Eva, qual a primeira coisa que vem na sua mente? A primeira mulher do mundo. Muito bem, Carol. Quem mais, gente? Fala aí comigo. Vamos lá, vamos interagir nessa live aqui. Vai enfiando o dedo nesse aviãozinho e vamos levar essa live pra cima. Desobediência, pecado. Que mais, gente? Vamos lá. Vamos lá, o que mais vem no seu coração? Às vezes, quando a gente ouve Eva, a gente lembra da maçã mordida, não é verdade? Quebra de princípios, né? A gente lembra de todas essas coisas. Isso mesmo, Cacá. Quando a gente ouve o nome de Eva... Ei, Tatá, seja bem-vinda. Nós associamos o nome de Eva com o pecado, com a desobediência, com a queda, com a expulsão do paraíso, né? Com a nossa cólica, com as nossas dores de parto, né? Com a dor que nós passamos muitas vezes na gravidez, não é isso, mulheres? Hã? O que Deus falou? Falou assim, olha, por causa do pecado, as suas dores de parto aumentariam, né? Então, quando a gente ouve o nome Eva, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? É o erro que Eva cometeu, sim ou não? Quando ouvimos o nome Eva, nossa mente lembra desse fato, do pecado, da desobediência, né? Da quebra de princípios, da quebra de valores, né? De não obedecer à voz de Deus, não é verdade? Mas a primeira coisa que eu quero deixar para o seu coração e que você guarde isso. Porque se você entender isso hoje, muita coisa na sua vida pode mudar. A primeira chave que eu quero deixar para você hoje é: pare de associar as pessoas aos erros que ela cometeu. Como que é, Dani? Isso! Nós precisamos parar de associar a pessoa ao erro que ela cometeu. Por quê? Porque nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos sobre as pessoas. Nós ouvimos a vida inteira falar sobre Eva, que Eva pecou, que Eva desobedeceu, que Eva tocou no fruto que ela não podia tocar, que Eva deu ouvido à serpente que ela não deveria ter ouvido. Não é verdade? E inconscientemente nós colocamos isso na nossa mente. Gente, isso não acontece só com Eva. Isso acontece com muitas pessoas, sabe? Nós precisamos parar de associar a figura da pessoa ao erro que ela cometeu. Quem aqui nunca cometeu erro na vida?
Só que eu quero dizer uma coisa para você. O erro que você cometeu não pode definir quem você é. Nosso Deus, que coisa poderosa. Escreve aí para mim. O meu erro, não pode ter o poder de definir quem eu sou. Ok? Então, gente, quando nós permitimos uma seta, um conhecimento negativo que nós temos de alguém nas nossas vidas entrar no nosso coração, nós inconscientemente levantamos um bloqueio contra aquela pessoa. E isso é muito ruim, porque quando nós temos um preconceito sobre alguém, muitas vezes nós perdemos a grande oportunidade de conhecermos a história daquela pessoa. Porque quando nós conhecemos a história das pessoas, nós vamos entender por que a pessoa agiu da maneira que agiu. Isso, Rafa, bota o dedinho no coraçãozinho aí, vamos levantar essa live. Então, gente, olha só, a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração nessa noite, pare de associar as pessoas aos seus erros. O erro da pessoa não pode ter o poder de definir quem essa pessoa é, ok? Porque do mesmo jeito que nós julgamos as pessoas, existem pessoas que vão nos julgar, mas muitas vezes vão nos julgar sem conhecer a nossa história, sem conhecer aquilo, sabe, que nos levou a errar, a cair, sabe, a escorregar. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Eva errou sim. Como vocês disseram, Eva pecou, Eva desobedeceu, Eva quebrou princípios, Eva quebrou mandamentos. Mas deixa eu te falar uma coisa. A história dela não parou por isso. Sabe, a história dela continuou. É claro que todo erro, ele tem consequências. Quando Eva errou, quando Eva desobedeceu, quando Eva tocou no fruto que não era para tocar, quando Eva quebrou princípios, quando Eva deu ouvido a quem não era para ter dado, o que aconteceu? Ela sofreu uma consequência muito séria. Ela e Adão. Qual foi a consequência? Eles foram expulsos do paraíso. Eles foram expulsos da presença de Deus. Na verdade, Deus não queria que Eva e Adão tocassem naquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe por quê? Porque nós não fomos feitos para sermos resultado daquilo que é bom e nem daquilo que é ruim. Nós fomos feitos para ser resultado daquilo que é certo. Não fomos chamados para fazer o que é bom, mas fomos chamados para fazer o que é certo. Mas quando Eva tocou naquela árvore, foi aberto os olhos dela, foi aberto os olhos de Adão, e eles começaram a ter consciência do que era bom e do que não era bom. Então, deixaram de andar por aquilo que era certo. Pega essa chave, queridos. Deus não te chama a andar, a caminhar, a se mover por aquilo que é bom, e sim por aquilo que é certo. Ok? Quantas estão comigo até aqui? Ok? Então pare de associar as pessoas aos erros que elas tiveram. Todos nós estamos sujeitos a erro. A palavra do Senhor diz assim, que aquele que está de pé, que tome cuidado para que não caia. E aquele então que está de pé, que estenda as mãos para aquele que caiu e o ajude a levantar. O nosso papel não é apontar o dedo, o nosso papel não é julgar, o nosso papel não é ter um preconceito, o nosso papel é amar. Porque se Jesus tivesse agido assim conosco, como muitas vezes nós agimos com as pessoas, nós não estaríamos hoje aqui. Porque Jesus, ele não nos julgou. Jesus, ele nos amou. Deus nos amou a ponto de dar a vida por nós. Então, queridos, a primeira coisa que eu quero que você grave hoje, pare de olhar as pessoas por causa dos erros que ela comete ou por causa do erro que ela cometeu. Você
não é o resultado do seu erro. Você continua sendo o resultado de um sonho de Deus. Ok? Você pode até ter errado, mas você não pode permitir que o seu erro te pare. Uau, que coisa forte! Queridos, quantas pessoas ficaram aprisionadas, paralisadas e reféns do seu próprio erro? Reféns da culpa, reféns do erro, reféns do julgamento das pessoas. Sabe, você pode até ter errado, mas você não pode se tornar refém do teu erro. Os nossos erros trazem consequências? Sim! Claro que trazem. É por isso que o Senhor pede para que a gente, sabe? Olha, cuidado. Cuidado onde você vai. Há caminhos que parecem bons, mas que são caminhos de morte. Então, Deus não quer que a gente erre. Por quê? Por causa das consequências que os nossos erros trazem. Adão e Eva saíram da presença de Deus. Saíram do Éden. Sabe? O lugar onde Deus fez para que eles vivessem para sempre. Mas quando erraram, foram expulsos. Só que Eva e Adão continuaram a sua vida. E continuaram cumprindo o propósito pelo qual foram chamados a cumprir. Ok? Então, olha só. Os nossos erros trazem consequências, sim. Mas eles não podem nos paralisar. Será que tem alguém aqui me ouvindo que foi paralisado por um erro? Porque quando a gente erra, a sociedade, ela fala que pra gente não tem jeito. A sociedade fala que você tem que, sabe, aceitar a sua situação, se conformar, baixar a cabeça e viver de migalhas. Para com isso. Para com isso. Jesus não coloca esse jugo sobre você. Jesus disse que veio para que você tivesse vida e você tivesse vida em abundância. Então para de ser refém do julgar das pessoas. Sabe? É claro que a gente tem que cuidar para que a gente não erre. Mas se você errar, existe um Deus que te estende a mão e te levanta. A própria Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Só que o próprio homem que está do nosso lado, que caminha ao nosso lado, ele quer que a gente continue no chão. Por quê? Porque para ele a gente não tem mais nenhuma oportunidade. Só que deixa eu te falar uma coisa. Jesus um dia disse para aqueles homens que estavam com pedras nas mãos para jogar pedra naquela mulher que foi pega em adultério. E Jesus então, Jesus que era o único que poderia condenar aquela mulher. Ele vira para todas aquelas pessoas e diz assim: aquele que nunca cometeu pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. Sabe, então vamos parar. Vamos parar de julgar as pessoas pelos erros. As pessoas podem ter errado com você, sim. Mas isso não as qualifica como melhor ou pior que nós. Porque Jesus as perdoa. E por que eu e você não podemos ter a mesma atitude de Jesus se dizemos que somos a feitura dele, a imagem e semelhança dele? Então, queridos, pare de associar as pessoas com os erros dela. Agora, pare de se associar com os teus erros. Os teus erros não podem te definir. O diabo quer sim te aprisionar, quer sim que você fique, sabe, refém dos teus erros, dos teus pecados, das tuas quedas, dos teus equívocos. Mas Jesus veio para te libertar de tudo isso. Jesus veio para te resgatar de tudo isso. Queridos, errar faz parte da nossa caminhada, você sabia? Não tem como você viver nesse mundo sem cometer erro. Sabe por quê? Porque o erro, ele faz parte da nossa caminhada. O erro faz parte das nossas vidas. Sabe? Então, assim como as pessoas erram, nós também erramos. Só que nós enrolamos nossos rabinhos, sentamos em cima e queremos ficar de juiz apontando o dedo para as pessoas. Sabe? Ao invés de apontar o dedo, ao invés de julgar, ame. Porque o teu amor pode resgatar essa vida. Assim como o amor de Jesus resgatou você, o seu amor,
o seu amor, o amor de Jesus em você e através de você, pode resgatar a sua vida. Só o perdão, só o amor, que é a aceitação, pode dar uma nova chance ao próximo. Então, para de associar as pessoas aos seus erros. E é exatamente o que acontece com Eva. Como eu disse aqui no comecinho, não é verdade? Quando você escuta o nome Eva, você já associa aquela que pecou, aquela que enganou Adão, aquela que ouviu a serpente, aquela que quebrou princípios, aquela que quebrou valores. Mas a primeira chave que você precisa guardar no seu coração hoje, se você quer viver o melhor de Deus, olha só, gente, a palavra do Senhor diz assim, olha, com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Da mesma forma que você julgar, você vai ser julgado. Da mesma maneira que você, sentenciar, você vai ser sentenciado. Então, cuidado. Cuidado. Pare de julgar as pessoas pelos erros delas. Ok? A segunda coisa que eu quero que você aprenda nessa noite. O problema não são os erros que você comete, mas sim o que você escolhe fazer com eles. Uau! O problema não são os erros que eu cometo, porque como eu disse, errar é humano. Todo mundo vai errar durante essa caminhada. O problema não é eu ter errado, o problema é o que eu decido fazer com os meus erros. Eu posso tomar duas decisões. Você pode escolher ser e viver refém do seu pecado. Ser e viver refém dos seus erros. Ser e viver refém de uma história que não deu certo. E viver uma vida de tristeza, uma vida de amargura, uma vida de paralisia. Porque quando nós nos entregamos, quando nós nos tornamos reféns da nossa história mal vivida, nós nos tornamos pessoas amargas, pessoas mal amadas, pessoas que entenderam que não tem uma nova chance. E isso é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira que contaram para você. Sabe, como eu disse, os nossos erros trazem consequências? Sim. Porém, o seu valor não muda porque você erra. A própria consequência do seu erro vai fazer com que, muitas vezes, você ou aprenda com eles, ou então seja escravizado por eles. Então, o que você vai escolher fazer com os seus erros? Vai se tornar refém da vitimização, vai se tornar refém, da acusação do diabo na sua mente? Ou então, você pode aprender com seus erros. Fazer do seu erro, fazer do seu pecado, fazer, da sua queda, combustível para a sua transformação. Combustível para que você chegue em lugares altos. Aprenda com seus erros. Os nossos erros só servem para isso. Para que a gente entenda que aquele caminho não foi o caminho adequado. Para que a gente entenda que aquela maneira que agimos não foi a melhor maneira. Para que a gente compreenda que não vale a pena mais praticar os mesmos atos. A gente costuma dizer que a queda traz aprendizado. É claro que o sábio aprende com o erro do outro. O sábio aprende com a história do outro. Mas e daí se você não aprendeu? E daí se você caiu? A vida acabou agora? Não! Lembre-se, nós não temos queda, nós temos aprendizado. Você pode ter errado no seu passado? Sim. Você pode ter feito coisas erradas no seu passado? Sim. Porém, o teu futuro está intacto. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus não está nem aí para os seus erros. Como assim, Dani? É verdade. Deus não está nem aí para os seus erros, sabe por quê? Porque o Senhor sabe que você vai errar. O Senhor sabe que você vai tropeçar. O Senhor sabe que você vai cair. Mas como a própria palavra diz, você pode até cair, mas o Senhor te levanta. O Senhor está preocupado, sim, com qual atitude que você vai ter
diante dos teus erros e diante das tuas quedas. Porque se você desistir, Deus não pode fazer mais nada. Mas se você falar, se você entender, se você ressignificar os teus erros, os teus pecados, como eu disse, você vai fazer deles combustível para você romper, para você chegar em lugares altos. Amém? Então, queridos, Deus não está nem aí. Sabe, ressignifique aquilo que deu errado na sua vida. E não se enterre, não desista, sabe? Porque a gente tem essa tendência. Porque quando a gente erra, a gente manda uma informação para o nosso cérebro de que se você for fazer de novo, com certeza você vai errar. E aí você deixa um drive mental negativo na sua mente. Mas você não pode, sabe? Deus quer que você novamente tente. Porque quando você acertar, você vai ressignificar o drive de negativo para positivo. Então não aceite. Sabe? Dê um novo significado para a sua vida. A vida não acabou. Errou, e agora? O que vai fazer? Vai morrer? Claro que não. Gente, às vezes não foi você que errou, foram as pessoas que erraram por você. Sabe, você está aí aprisionada pela vitimização, aprisionada pela dor, aprisionada pela amargura, aprisionada pela falta de perdão, aprisionado pela mágoa. Ai, agora também eu não vou ter mais amigos. Ai, agora também eu não vou dar mais uma chance para ninguém se aproximar de mim, porque todas as pessoas que se aproximarem vão me ferir, vão me magoar, vão me frustrar, vão me decepcionar. Não, queridos, não! Ressignifique a sua dor. Sabe, eu não estou falando para você confiar de cara novamente, mas confie em Deus e deixa Ele cuidar de todas as coisas, ok? Então o problema muitas vezes não está nos nossos erros, e sim como nós lidamos com Ele. Se posicione. Errou, pecou, caiu. E agora, o que você vai fazer com tudo isso? Dê um novo significado para a sua história. Decida ser uma mulher diferente. Decida ser uma esposa diferente. Gente, quantas mulheres aqui que já não pisaram na bola com seus maridos? E já foi uma mulher rixosa. Já foi uma mulher, sabe, briguenta. Já foi uma mulher, sabe, rancorosa. Que, sabe, devolveu na mesma moeda. Que tratou o mal com o mal. Para com isso. Ah, mas você não sabe, né, quem é o meu marido. Eu não sei mesmo não. Eu sei quem é o meu. E aprendi a lidar com ele. Sabe qual que é o problema? Por que às vezes a gente não aprende a lidar com as pessoas? Porque até hoje não aprendemos a lidar com nós mesmas. Então dê um novo significado, ok? Não deixe que os teus erros te definam. Você não é o resultado daquilo que deu errado na sua vida. Você é resultado de um sonho de Deus. E o Deus que sonhou com você, Ele não desistiu dos planos e dos propósitos que Ele tem para realizar na sua vida e através da sua vida. Quantos podem dizer amém? Como que você vai dizer amém? Apertando o coraçãozinho aí? Sabe, você que errou, não deixa que os teus erros te definam. Não deixe que os teus erros, sabe, roubem a sua identidade. Não permita. Você não é o resultado do seu erro. Você é o resultado de um sonho de Deus. Amém? Amém, mulheres? Ok? Então, olha só. Pare de olhar as pessoas pelos erros que ela cometeu. Pré-julgamento, preconceito. Para com isso. Sabe? O problema não é o erro que as pessoas cometem. O problema não é o erro que você comete. O problema é como lidar com o erro que eu cometi. Como lidar com o erro que as pessoas cometeram comigo. Ressignifique tudo. Avance. Sabe? Nada pode ter o poder de te parar. Nada pode ter o poder de te paralisar. Nada pode ter o poder de roubar a sua identidade. Quem você é e quem você nasceu para ser. Ok? E terceiro, pare de querer ser perfeita. Eu tinha um grande problema com isso. Sabe, eu acho que porque eu tinha muito problema de identidade. Então, eu queria ser melhor em tudo que eu fazia. Porque eu achava que as pessoas só iam me aceitar se eu fosse 100%. Porque o dia que eu fosse 99, as pessoas não iam querer mais estar perto de mim. Quantas aqui já pensaram assim? Ou quantas aqui pensam assim?
Fala aí, gente. Fala comigo. Reage aí. Sabe? Quantas que estão me ouvindo nessa noite também têm mania de perfeição? Sabe? Aquela coisa sistemática, tem que ser tudo perfeito, não pode ficar nem um pouquinho para lá, nem um pouquinho para cá. Deixa eu te falar uma coisa, a perfeição não é de Deus. Como assim, Dani? Não, a perfeição não é de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia mesmo declara que nós só nos tornaremos perfeitos o dia que o perfeito vier. Quantas vezes nós já não nos ferimos? Quantas vezes já não arrumamos briga? Quantas vezes já nos empelotamos com alguém? Por quê? Porque exigíamos perfeição. Sabe? Quer ser perfeita? Quer ter o marido perfeito? Quer ter o namorado perfeito? Quer ter o pai perfeito? Quer ter a casa perfeita? Quer ter o filho perfeito? Quer ter o cachorro perfeito? Quer ter a flor perfeita? Quer ser tudo perfeito. Sabe o que é isso? Escravidão. Mania de perfeição é um jugo que o diabo coloca na nossa mente para nos aprisionar. Sabe? Nós não podemos ser perfeitos, porque perfeito é só Deus. Nós somos aperfeiçoados. Isso sim nós temos que desejar. Sabe? Mas querer a perfeição é querer ser igual a Deus. E o diabo, quando quis ser igual a Deus, ele precipitou. Então, para com isso. Para com isso. Né? A busca pela perfeição traz uma carga terrível, gente. Quanto tempo, quantas vezes eu ficava triste, ficava, sabe, decepcionada comigo mesmo, porque eu não conseguia fazer da maneira que eu queria, porque eu não conseguia fazer tudo no dia, e eu me tornei uma pessoa muito exigente, sabe? Quando a gente se torna uma pessoa exigente, a gente se torna uma pessoa chata. Sabe? Às vezes a gente fica olhando para as pessoas e a gente deseja que elas sejam perfeitas. Gente, não existe. O ser humano é dotado de imperfeição. Então, sabe? Muda a tua expectativa. Se você quer perfeição de alguém, olhe só para Jesus. E aí você não vai ser frustrado, não vai ser decepcionado. Porque as pessoas da sua volta, as pessoas da sua família, as pessoas da sua intimidade sempre vão te decepcionar. Por quê? Porque não são perfeitas. Assim como você também vai decepcionar as pessoas. Sabe? Nem Jesus, que era Jesus, agradou a todo mundo. Então, por que você quer agradar? Nossa, aquela pessoa falou assim de mim. Aquela pessoa falou assado de mim. E daí? Isso vai mudar a sua vida em quê? Por que você tem que provar o tempo todo para todo mundo que você é melhor? Que você não erra? Que a tua razão é a lógica? Para com isso. Para com isso. Ok? Você não é igual a Deus. Eu não sou igual a Deus. Gênesis 1:26 diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, parecidos com Deus. Mas não fala que nós somos iguais a Deus. Ok? Então pare de buscar a perfeição em você e pare de buscar a perfeição nas pessoas. Todos nós estamos num processo. Nós não estamos cantando aqui? Estou num processo e novo serei. Ok? Então estamos num processo. Talvez você esteja num processo mais avançado. Então tenha paciência com aquele que está num processo aquém de você. Ok? Então, gente, Eva era essa pessoa que errou, sim, mas que não pode ser definida pelos erros dela. Ok? Nós também erramos, mas não podemos nos definir e nem deixar que as pessoas nos definam pelos nossos erros. Ok? Quantas aqui quebraram o tabu com Eva nessa noite? Então, a partir da semana que vem, eu vou poder começar a falar sobre as pérolas de Eva.
ok? Vamos poder falar e aprender com a história delas. Não vou começar agora porque não quero parar no meio do caminho. Mas eu quero dizer para você, quantas entenderam essa noite? Quantas entenderam que dentro de você tem pré-julgamento? Sabe, gente? Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. O que, Dani? Sabe, de você estar num lugar com alguém, com uma amiga, com um amigo, com um conhecido, você tá num lugar e chega uma pessoa e o seu amigo ou sua amiga ou esse alguém que tá com você fala assim, ixi, acabou a festa. Você fala assim, mas por quê? Porque fulano chegou. Ixi, você não sabe quem é fulano. Fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquele outro e tá. Você sabe o que essa pessoa se torna? Ela se torna uma homicida, sabe por quê? Porque ela matou aquela pessoa dentro do seu coração. E ela conseguiu te influenciar com a fala dela, com aquilo que ela falou sobre aquela pessoa, que já colocou um bloqueio entre você e ela. E ela conseguiu matar aquela pessoa dentro do seu coração, antes mesmo de você conhecê-la e tirar suas próprias conclusões. Sabe, a gente não tem que tirar conclusão nenhuma. Todos nós temos defeitos, todos nós estamos num processo. E todos nós... Ops, deu uma baixa na conexão aqui. Então, gente, vamos parar, sabe, de julgar as pessoas. Vamos parar, sabe, de definir as pessoas por causa dos erros delas. Todos nós erramos. E nós não somos, sabe? Nós não somos resultado dos nossos erros. Nós somos o resultado de um sonho perfeito de Deus. Ok? Ok, meninas? Vamos para cima, então? Olha só, agora eu quero chamar a Rafa aqui, mas antes de chamar a Rafa, rapidinho, eu quero orar por você. E a semana que vem nós vamos começar a falar sobre Eva. Gente, não perca, porque vai ser poderoso. Eu só vou deixar uma deixa aqui para você. Ok? Eva, a história dela tá lá listada em Gênesis 2, versículo 18, ok? E versículo 21, aonde fala sobre a mulher. Eva significa mulher. E para mulher que somos nós, tem a palavra mulher tem 3 raízes poderosas. As raízes são Havá, Isha e Geveret. Se você quer conhecer aquilo que Deus pôs no seu DNA de mulher, não perca a semana que vem, que nós vamos falar sobre esses 3 significados que dá a nós mulheres o nosso DNA. Talvez conhecendo um pouco mais profundamente aquilo que tem em nós, nós vamos conseguir entender muitas vezes os nossos comportamentos. Então, Eva, mulher. Eva significa mulher, ok? E mulher, a palavra mulher é formada de 3 raízes hebraicas. Havá, Isha e Geveret, ok? Então, não perca, segunda-feira nós vamos falar sobre todas essas coisas. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada uma dessas mulheres que me ouviram, cada uma que ainda vão ouvir essa palavra, Senhor. Senhor, limpa o nosso coração. Assim como nós aprendemos com a história de Maria, nós precisamos ter coração puro, precisamos ter coração sensível, Pai, para amar como o Senhor ama, para ver como o Senhor vê, para agir como o Senhor age, para reagir como o Senhor reage. Então, Senhor, que não haja em nós preconceitos, que não haja preconceito para com o próximo e nem para conosco, porque nós não somos o resultado dos nossos erros, nós somos resultado do teu propósito. Os nossos erros não nos definem, os nossos erros podem ser combustível para que a gente chegue aonde o Senhor sonhou. Então, Senhor, nos abençoe e que essa palavra, Senhor, possa transformar a nossa mente, transformar o nosso espírito, transformar a nossa alma e transformar as nossas atitudes. Em nome de Jesus. Amém?